Hoje na Rádio Nova Antena temos um casal que tem uma história incomum e inspiradora. Uma história que quase que me obriguei a contar, porque de facto é uma história daquelas que quase que davam um autêntico filme. Tudo começou quando um rapaz chamado José Maria Cigarro, depois de emigrar para Londres, decidir aventurar-se numa prova de 105 km no Buff Epic Trail nos Pirineus, depois de já ter realizado algumas provas de 40 e 70 km em Portugal. A verdade é que a prova chegou ao seu término aos 70 km e ficou um desejo de lá voltar e completar a distância acima dos 3 dígitos. Foi nessa altura que Kátia Roque, a outra pessoa que faz parte deste casal, que vivia tranquilamente em Montemor Novo e também já tinha um bichinho pelo trail running, começou por meter conversa por este gosto em comum com o José Maria Cigarro. Connosco temos então o José Maria Cigarro e a Kátia Roque, um casal recém-chegado, mesmo há muito poucos dias, de Londres, que tornaram uma paixão comum pela corrida por quase um projeto em comum. Kátia e José, vamos começar não pela vossa relação, que foi um dos motivos que me levou a trazê-los cá, porque de facto é uma história tão bonita e inspiradora, mas como é que isto tudo começou? Ou seja, quando eram novos, como é que era a vossa relação com o atletismo? Porque era bastante diferente, com toda a certeza, daquilo que é hoje. Kátia, como é que tudo começou? Sim, eu, quando era nova, experimentei vários tipos de desporto, nomeadamente fiz atletismo e era atleta federada no grupo desportivo do Reguenho São Mateus, mas na altura nada como agora. Na altura, nos escalões infantis, fazia as minhas provas de resistência, julgo de 1 km ou 2, e não corria nada bem e acho que não tinha propriamente a chamada aptidão para a coisa, mas gostava muito de fazer desporto. Experimentei basquetebol, todos os anos fazia natação na altura do verão, e inclusive também fiz dança, hip-hop, dança contemporânea e por aí, experimentei muita coisa, mas de facto cheguei a esta altura e aquilo que realmente hoje em dia posso dizer é mesmo aquele gosto que uma pessoa, o tal vício, que já não pode passar sem aquilo, uma coisa, um vício bom é correr, e é correr na natureza. José Maria, e a tua relação com o atletismo não foi logo imediata também? Olá, antes de mais, boa noite. A minha relação com o atletismo não foi de todo imediata, porque eu até achava um pouco aborrecido as pessoas que andavam a correr e se juntavam aos grupos para ir correr e as provas, e achavam que o atletismo era aqueles rapazes que metiam aquele calção fininho e a t-shirt de alça, e que nunca me cativou. Sempre experimentei muitos esportes, portanto pelo handball, basquetebol, futebol, rugby. Rugby foi a modalidade que pratiquei durante mais tempo, mas também nunca fui um atleta nada fora do normal. Portanto, a minha relação com o atletismo nasceu com esta paixão pelo trail run e pronto, foi assim. Desse modo de encarar o atletismo de ambos, como é que a vossa relação com o atletismo se tornou mais séria na vossa vida? O que é que vos motivou a mudar? Bom, eu, da minha parte, muito por provas aqui muito perto que eram realizadas, nomeadamente, sei lá, provas como os 10 km aqui que se faz no mês de março, provas assim desse género. Nunca na minha vida eu me imaginava a fazer uma prova de 10 km e comecei a participar, e aos poucos ia a ambicionar, e será que um dia sou capaz de fazer essa distância? E depois, mais tarde, uma pessoa começa a treinar, começa por fazer 5 km. Fui a uma prova em Arraiolos, que era também no âmbito de trail run, e fiz uma prova de 5 km, e depois na altura não há muita participação, fiz um 3º lugar nessa prova de Arraiolos. Mais tarde fiz os 10 km que nunca na minha vida eu pensava fazer aqui em Montemor, e depois começa, e a partir dos 10 é os 20, e há aquela meta da meia maratona, e depois da meia vem a maratona, porque isso meias é só para os pés e por aí adiante. E José Maria, da tua parte, o que é que fez o clique para que a coisa se tornasse mais séria? Bem, o clique, isto nasceu tudo por uma grande paixão que o meu irmão tem, que nem tem a ver com o trail run, mas tem a ver com a paixão pelo desporto, de aventura e de endurance. Ele faz BTT, já faz há muito tempo, continua a fazer BTT, tentou-me passar o bichinho do BTT. Até ofereceu-me a primeira bicicleta, onde comecei a fazer as primeiras provas. As primeiras provas, que foram só 2, fiz uma prova da Vidigueira, fiz a meia maratona, que são os 42 km em bicicleta. Foi só essa, porque as outras provas não eram provas, eram passeios com os amigos dele. E entretanto, ele disse-me, se tens paixão pelo desporto, uma modalidade que está em forte expansão no nosso país, digamos assim, uma modalidade para malucos como tu que gosta de sofrer, porque é que não experimentas o trail run? E ficou o bichinho. Nunca pensei fazer uma ultra distância, nem nada disso, mas ficou o bichinho.
baixinho. Lembro-me perfeitamente como se fosse hoje, estava na pastelaria Capri a fazer, que eu era pasteleiro na pastelaria Capri, a fazer a massa folhada, quando na Rádio Nova Antena anunciam o primeiro trail de Mora. E do primeiro trail de Mora ouvi que havia a distância de 15 e 30 km e decidi automaticamente que iria ser o meu primeiro trail. E fui, e no primeiro trail de 15 km consegui fazer 6º lugar. Sem saber, sei toda a rota, fiz 6º lugar do nada e a partir daí, pronto, começou a história. Portanto, foi algo inesperado. Foi algo inesperado. Pegando nas palavras do teu irmão, do Rui Cigarro, ele escreveu algo que também, de alguma forma, transmite aquilo que é a vossa relação. Chefe, atleta, estudante, apaixonado, irreverente, inconformado, o melhor mano do mundo e agora em versão mais calma, estás a ficar um homem, a vida está a começar agora. Isto também por outros motivos. Mas há aqui realmente uma grande cumplicidade entre irmãos, também no desporto. Há uma grande cumplicidade e até uma coisa que acaba por me mover um bocadinho. Falar em corrida por si só já me faz tremer a voz. Quando só com o meu irmão e ouvir essas palavras faz-me lembrar muita coisa. E sim, ele viu que eu tinha um potencial, achou que acreditou mais em mim do que eu próprio. E a partir daí, esta paixão por sofrer que eu já falei, ele também tem. Ele fez ultramaratonas de bicicleta, já se fartou pedalar por Portugal de les a les, fazia top 20 do campeonato de BTT a nível nacional, que já é uma boa marca para o nosso campeonato nacional, que eu conheço, temos fortes atletas nessa área. Pronto, ele acreditou e eu fui atrás do acreditar dele, inesperadamente alguns resultados começaram a surgir. E depois as ambições que se tornaram, não ao nível de competição, mas a nível pessoal. Tudo o que eu faço hoje em dia e todas as provas que me submeto deixaram de ser competições ao nível nacional ou com outros atletas. Todas elas passaram a ser competições comigo próprio, porque quem se mete a distâncias acima dos 50 km e tiver a competir com outras pessoas, acho que falta-lhe um pouco de humildade, porque em 50 km, se a gente for a ver, é 5 horas de prova, 4,5, 6 horas, 7 horas, pode acontecer muita coisa, é quase um dia, e num dia de trabalho, digamos assim, acontecem variedíssimas coisas, tal e qual como nas provas de trail run. E Kátia, aqui o José Maria, o irmão, acreditou nele. Em ti, quem é que acreditou? Em relação a outras distâncias, o José Maria. Portanto, o José Maria tu já tinhas em ti latente esse gosto pelo trail, mas aqui o chefe atleta, estudante apaixonado e irreverente que te conquistou o coração, também te conquistou para o trail. Foi, porque uma coisa é quando falamos em 20 km, uma coisa é quando falamos em 30, e o máximo que fiz antes de ir para a Inglaterra tinham sido 32 km, numa prova em Barcelos, curiosamente que ele também participou, mas nos 70, mas pronto, isso é outra história, e daí passar para uma maratona, principalmente uma maratona, quando falamos de uma maratona em trail run, que não é plano, que tem pedra, tem rios, tem tudo e mais alguma coisa que nós temos que ultrapassar, e portanto ele foi uma das pessoas que me incentivou para fazer a minha primeira meia maratona em trail run, e a partir daí, pronto, depois também a minha parte vieram ambições de querer fazer mais e melhor e de me superar a mim mesma também. Olhando para o vosso passado, olhando para o arrancar disto tudo, há um antes e um depois. O que é que mudou no vosso dia-a-dia, da forma como olham o atletismo, como é que era a vossa vida e como é que é neste momento? A vossa vida de alguma forma também foi moldada por esta paixão. Sim, sim. Hoje em dia, mais do que nunca, quer dizer, eu já era uma rapariga que, por exemplo, tomava atenção à alimentação e esse tipo de coisas, mas no sentido de querer ter uma vida saudável, para ser uma rapariga saudável e ter qualidade de vida e tudo mais, mas neste momento, para querer fazer ultras maratonas, ou mesmo para competir em provas, seja de 20, seja de 30, seja do que for, uma pessoa tem que ter ainda mais atenção a esse tipo de coisas, e não é dizer, por exemplo, ter atenção à alimentação, que é não comer doces regularmente, é muito mais do que isso, é ter atenção ao que é, por exemplo, proteína, hidratos de carbono, por aí em diante, que precisamos de tudo na nossa alimentação. Além da alimentação, pronto, que temos que ter muito cuidado, há outras coisas e o nosso estilo de vida passa por aí, nomeadamente, por exemplo, treinos. Nós não treinamos só com base na corrida, fazemos muito treino a nível de ginásio, porque temos que ter força, temos que ter resistência, temos que ter tudo aquilo que um atleta de trail run precisa, não é só pernas, é tudo. E além disso, por exemplo, muitas das nossas férias são baseadas em corridas, tiramos férias para ir correr a algum lado, porque é assim, isto não é a nossa profissão, é um hobby, e nós temos que fazer por querer e portanto é... Não é, mas podia ser. Podia ser, mas não é. E é por aí.
correr por paixão. A Kátia disse aqui que também fez por ser saudável, estar saudável. Com toda a certeza, o José Maria partilha dessa opinião, ela é bastante saudável. E em ti, como é que era a tua vida e como é que é hoje? Não tinha nada a ver do que sou hoje em dia. A minha vida mudou em 5 anos porque não era uma questão de ser um boémio, mas sim, sempre dei valor a sair, em estar com os amigos, ir a festas, pronto, aproveitar, digamos assim, que na minha altura para mim era aproveitar a vida de adulto, mas adolescente ao máximo. E a corrida ensinou-me que a vida não é assim e que a vida temos que lutar pelos nossos objetivos e temos que meter prioridades na nossa vida. Eu não acabei a prova de 101 km, se calhar eu quando não consegui acabar a prova nos Pirineus, eu pensei que tinha sido, desabou o mundo, porque é que eu não consegui acabar? Mas com mais calma e com a ajuda de amigos meus e da família e da Kátia, claro, que agora vamos fazer a nossa família, se Deus quiser, e se tudo correr bem, levou-me a pensar que eu, se quero alguma coisa, tenho que lutar por ela e tenho que ter prioridades na minha vida, e sem essas prioridades e sem esse foco as coisas não caem por acaso. Eu garanto aqui que ninguém consegue nada na vida sem muito esforço. Ou se nasce em berço de ouro e acaba-se por ter tudo e certamente não sabe ter felicidade porque não se lutou por nada e somos uma pessoa completamente fria e sem humildade nenhuma e vamos acabar se calhar numa cama do hospital cheios de dinheiro mas sem ninguém para partilhar isso. Ou somos pessoas que vamos à luta, lutamos pelos nossos interesses e as coisas vão aparecendo. Se tivermos o foco e aquela vontade e a fé e isso tudo ao mesmo tempo vai nos trazer o que nós queremos. José Maria, a corrida, o atletismo mudou a tua vida? Completamente. Graças ao atletismo. Não foi graças a Deus. Neste caso foi graças ao atletismo que a minha vida mudou. E a Kátia também mudou? Sim, também. E essa mudança, alguma vez ponderaram, eu realmente estou a ser muito irreverente, para não dizer louco, ou louca, por estar a fazer isto? Alguma vez pensaram, não era bem isto que eu queria? Tem, neste momento, completamente a certeza absoluta, que é um pouco aquilo que o José Maria dizia, que isto de facto, para além de levarem uma vida com muito sacrifício, com muitas regras, ou com algumas regras, mas que a paixão é alimentada a cada desafio que passam. Sim, eu da minha parte posso dizer que mesmo que pudesse voltar atrás, ter a oportunidade de experimentar algo que não o tivesse feito, não voltaria. Iria tomar exatamente as mesmas decisões e tudo o que já vivi até este momento só me veio acrescentar e só fez de mim uma pessoa mais lutadora, com mais confiança, a acreditar mais em mim, e isso é uma coisa que o trail run nos traz, porque muitas vezes em prova, em trail run, podemos estar a correr muitas horas acompanhados com outros atletas e podemos estar a correr muitas horas completamente sozinhos. Eu ainda nunca fiz nenhuma prova que incluísse a noite, mas e por exemplo essa prova dos 105 km que o José Maria não terminou, se ele tivesse continuado iria passar pela noite, e é algo que acho que quando o fizermos ainda é outra superação. Correr à noite com um único frontal que temos na cabeça é se calhar... Para mim é assustador. Pronto, mas lá está. Perdido no meio de nhures, sem orientação nenhuma. Tu tem preparação. Mas eu vou dizer, já acabei algumas provas à noite e acabei provas acompanhado, que é diferente, e já corri durante a noite também em Albury, a vila onde vivia em Inglaterra. E se eu disser que durante a noite os nossos sentidos ficam tão apurados que nós conseguimos sentir o cheiro dos animais que estão perto de nós. Havia muitos veados na zona onde eu corria e eu, a aproximar-me dos veados, começava a sentir o cheiro dos animais. Só com a luz do frontal eu sentia que havia alguma coisa ao meu lado, e mais tarde ouvia o barulho. Os nossos sentidos no meio da noite ficam mais apurados e quando se acaba é uma coisa fenomenal, é mágico. Eu não tenho palavras para isso. É de facto um vício alimentado pelo próximo desafio? Não, a Kátia, por acaso foi a Kátia que me ensinou isso. Um vício que não pode ser alimentado pelo próximo desafio, porque nós temos que nos desafiar para alimentar o vício. Mas, mesmo que não haja o próximo desafio, a nossa vida está tão direcionada para isto que acabamos sempre por fazer as mesmas coisas. E mesmo sem haver desafio, há a continuação. Quando o desafio a chegar, há uma preparação mais especial, há umas arestas a limar, há tudo isso. Mas a paixão pela corrida, se não houver um próximo desafio, como mais tarde, certas pessoas que fazem trail run com mais idade certamente não há de ter assim tantos desafios como nós temos, tantas ambições e tantas provas onde queremos ir, tantos sonhos, digamos assim. A corrida alimenta-se a ela própria, não há explicação. Falaste no silêncio, no escutar da natureza, o contato
com a natureza, que é isso que é o trail, que é feito de constantes também adversidades, obstáculos. O que é que sentem quando estão a treinar e em prova? O que é que sente um atleta de trail que está a superar um desafio que é tremendo, pela inclinação, pelo terreno, pelas pedras, pelos rios? O que é que sentem quando estão a caminhar, a correr até à meta? Sinto muita coisa, mas vou deixar a Cátia falar primeiro, porque acho que ela tem muito a dizer em relação a isso, porque já consegui ver o que ela sentiu. Bom, é uma questão um bocadinho difícil, porque há uma mistura de tanto sentimento, tanta sensação, que posso dizer é que, para mim, quer em prova, quer em treinos, correr na natureza é precisamente sentirmos-nos livres, sentirmos que estamos a correr, não é na natureza, é com a natureza, e porque temos que ter muito respeito por ela, porque quando corremos temos que saber ouvi-la, e basicamente acho que isto, se calhar dá para mostrar um bocadinho daquilo que eu sinto quando corro, é que quando fiz a prova da Serra da Estrela, chegar à torre lá acima e sentir que, entre aspas, estava no meio das nuvens, no cimo da montanha, é uma sensação que, lá está, uma pessoa nem sequer consegue descrever, é só quem lá está é que consegue sentir. E Zé Maria, o que é que tu sentes? Eu já senti muita coisa, já sinto que é aquilo que eu quero, já senti muitas vezes que tenho que parar, senão o meu corpo não vai aguentar e eu não sei se consigo dar mais um passo. Sinto que estou muito bem, passado 5 minutos sinto que estou muito mal. Treinos curtos, treinos onde temos dado tudo. O último treino que fiz, aqui à volta do campo relevado de Minhão, na pista de 400 metros. Estava a fazer séries de sprintar 100 metros, recuperar nos outros 100, sprintar mais 100 metros, recuperar nos outros 100, durante 20 minutos. Isso não é agradável. Aí vem a ignição que vem para conseguir concluir um desafio desses, é o pensamento que eu tenho, que é: não acabaste a prova dos Pirineus, foi por alguma coisa, foi porque se calhar os sacrifícios que fizeste nessa altura não foram suficientes. Tens que fazer até ao fim, e por muito que custe e muito dor e muito que a respiração às vezes não seja suficiente para alimentar os nossos músculos, vamos até à última gota e acabamos por fazer. Em prova, lá está, as ultras distâncias, tudo tem a ver com como é que o nosso corpo responde. Nós podemos estar muito bem treinados e somos um atleta que fazemos 80 km e chegamos a uma prova de 40, e se não encararmos aquela prova com o mesmo respeito, nós saímos, eu estou a falar isto porque já me aconteceu, saímos com tanta vontade e com aquelas confiança que já fiz 80, vou fazer 40 facilmente e posso dar aqui gás nos quilómetros iniciais, e ela acaba por nos bater e vai nos fazer sentir mal novamente, e vamos querer desistir e vamos pensar: porque é que eu pago para isto, porque é que a minha vida é tudo em função disto, porque eu estou a penar outra vez. E mais tarde voltamos-nos a sentir bem, e quando chega à meta as dores começam a sentir-se, toma-se o primeiro banho, as pernas ainda estão ali a custar a responder, mas ainda antes de sair de casa para um jantar ou uma coisa qualquer que se faça depois de uma prova, já se está a pensar no próximo desafio. José Maria, tu escreveste algo que, de alguma forma, e pegando em dois certos daquilo que tu já escreveste na tua página de Facebook, um desses certos é o seguinte: voamos, corremos, andamos, caímos, rimos, choramos, morremos, ressuscitamos, comemos, bebemos e principalmente amamos. É isso. Isso é o que eu sinto quando corro, é isso. E pegando aqui no certo, que eu acho que é fabuloso, porque descreve não só aquilo que sentes, mas também aquilo que fazes pelo trail. Nunca me passaria pela cabeça que uma vida de atleta poderia ser tão exigente, que tira o atleta da cama tão cedo que depois de longas horas a trabalhar e algumas a estudar, me faz sair para treinar. O objetivo está lá e, sem trabalhar para ele, sei que vou fracassar. Obriga a esforços que muitas vezes me fazem pensar se sou capaz. Tira-me tempo com família, faz com que more e trabalhe no mesmo lugar e fora de Portugal. Faz que todas as férias sejam em função de provas, pois só nelas posso mostrar o trabalho realizado. Só nelas tenho a esperança de chegar onde me vejo como atleta. Tenho sorte por ter uma princesa ao meu lado. Uma mulher que acredita em mim e tem esperanças que eu sozinho jamais teria. Alinha em tudo. Se priva do tempo com família, da vida do conforto que tinha para me ajudar neste objetivo e me faz sempre acreditar. Me dá uma bombada de energia positiva quando tudo parece negro. O principal ingrediente para conseguir é o amor. Juntando força de vontade e uma forte dedicação, todos conseguimos. Não há fórmula mágica e eu acredito que com todo o empenho que meto em tudo o que faço, vou conseguir. Não deixando ninguém para trás, pois a humildade é uma coisa bonita e eu dou-lhe muito valor.
este foi um pensamento num dia que tu disseste menos bom, mas que acho que descreve na perfeição aquilo que tu sentes pelo trail, que é algo inspirador. E acho que inspirou aqui esta mulher também a dar um salto tremendo, nem ela calculava ser capaz desse salto, e isso leva-me quase a pular em frente antes que ponha outra vez o José Maria a chorar. Quando nós nos emocionamos, acho que é fantástico, porque estamos a falar de algo que gostamos, com que nos empenhamos, e eu só valorizo isso. Para mim não me dá gozo nenhum, não sou como na alta definição que deve dar um gozo imenso. O objetivo daquele homem é pôr malta a chorar. É um objetivo de vida como outro qualquer, e faz excelentes entrevistas, com um trabalho imenso, de uma grande equipa. Aqui a equipa é um pouco mais reduzida, mas o que eu gosto é de transmitir exatamente aquilo que é fundamental que seja transmitido. Foi uma coisa que eu aprendi, outra coisa que eu aprendi, que lá está, com a corrida, que ensinou muita coisa, foi: nós não devemos fazer nada pelos outros, mesmo que o desporto que eu pratique seja um desporto coletivo, nós temos que entrar naquele desporto por o nosso amor próprio. Temos que lutar para levar amor para dentro de uma equipa e para levar paixão para dentro de uma equipa, para que tudo reme para o mesmo sítio. Aquilo tem de nascer nosso, não pode nascer porque o Zé da Esquina joga e é muito bonito, porque se a gente fizer tudo na vida pelo Zé da Esquina e por ser bonito, nós nunca fazemos nada por amor, nunca descobrimos o que realmente gostamos. Portanto, seja em desportos individuais, em desportos coletivos, tem que sair de nós, e daí é que tem que vir a força. Se conseguirmos integrar um grupo que sinta a mesma paixão, melhor ainda, vai tudo para o mesmo sítio. Se for só para mostrar a alguém alguma coisa, não vale a pena. Ainda assim, nas provas, na maioria das provas individuais, há às vezes uma competitividade que, em termos de desporto, é tudo menos fair play. Aqui no trail, acham que é diferente? Há um espírito diferente? Sem dúvida. A Cátia tem um pouco razão, mas eu não sou daquelas pessoas que digam que o povo português está, pronto, ainda está um bocadinho retrógrado e nada disso. Mas o que é certo é, em provas internacionais que já fiz, por exemplo, Espanha, quem vai para o trail tem mais espírito de entreajuda do que em Portugal. Em Portugal há as pessoas que são boas a correr na montanha. Vê-se que alguns atletas que são bons não encaram o campeonato nacional como eu encaro, por exemplo, o trail run. E como vejo em atletas internacionais. Também há essa tal disputa e o querer ganhar e ficar à frente, que acaba por ganhar 2 minutos ou 2 segundos, tornar o desporto mais feio. Porque daqui a 10 anos, quem ganha um campeonato do mundo de futebol, aquilo, pronto, e naquele ano Portugal ganha um campeonato da Europa de futebol, está gravado. Agora quem ganha uma prova de trail run ou quem ganha um campeonato nacional de trail run, daqui a 3 ou 4 anos, quem é que vai saber quem foi esse atleta? Acho que não, as pessoas, quem gosta de trail run não vai pesquisar quem é que ganhou em ano X ou em ano Y. E as pessoas que terminam as provas e que terminam os campeonatos, fazem aquilo por paixão, sentar a olhar para o resultado, que acabam por conseguir os resultados, ganham a satisfação pessoal, apesar de não estar no papel, ou pode vir a estar no papel, mas que não é certo, fica para o resto da vida, e a gente vive de vivências, não é de resultados, acho eu. Retomando aquilo que foi também a vossa relação, e se a vossa forma de encarar o trail é inspiradora, a vossa história de amor é também ela inspiradora. A Cátia fez-me o magnífico favor de me enviar um pequeno texto em que, de alguma forma, sintetizou aquilo que é a vossa história, mas conseguiu colocar ali, em poucas palavras, em poucas frases, aquilo que foi o vosso trajeto em comum, que começou, e gostava que me contassem na primeira pessoa, a 2.000 km de distância. O José Maria estava em Inglaterra, em Londres, a Cátia estava em pleno Alentejo, em Montemor Novo. É verdade. Mas fica aqui bem saliente, foi a Cátia que se meteu comigo. Pronto, eu já não digo nada. Bom, mais precisamente, na altura em que realmente eu me meti com o José Maria, ele não estava em Inglaterra. Quer dizer, estava, mas estava de férias na tal prova dos Pirineus, portanto, em Espanha. Por isso é que ele não acabou. Não. O meu meter-se com ele foi depois. Foi precisamente por isso. Foi precisamente depois de ver, ao fim e ao cabo, basicamente, isto uma pessoa sente. É uma pessoa, entre aspas, é uma pessoa da Terra. E naquela altura não havia qualquer tipo de intenção de... Realmente foi isso. A pessoa, eu já gostava de correr, tinha interesse em provas que para mim na altura eram desconhecidas, né? Alguma vez eu imaginava o que é que seria correr nos Pirineus, não fazia ideia e neste momento ainda nem sequer faço porque nunca lá fui, mas é isso mesmo, ver uma pessoa, para mim era orgulho ver alguém que foi da minha terra, estar lá fora e a fazer um percurso
percurso a lutar sozinho por algo que é a paixão dessa pessoa, para mim é orgulho. E daí eu ter falado com ele e no sentido de lhe dizer: não desistas, hoje correu mal, amanhã vai correr bem. E pronto, e daí realmente depois veio do outro lado o José Maria a incentivar-me a fazer, porque na altura já tinha feito uma meia maratona, mas foi da ponta 25 de Abril, portanto aquilo não sobe nem desce nada. E ele disse-me: experimenta fazer uma prova de trail run na distância de uma meia maratona. E eu fui à prova, na altura foi a prova dos trilhos do Valado, na Nazaré, em trail run, na distância dos tais 21 km e qualquer coisa. E concluí a prova, depois dessa veio outras, fiz a tal que já falei dos 32 km em Barcelos, e pronto, e depois entretanto fui para a Inglaterra porque em Barcelos corremos juntos e já havia muita conversa, já havia uma grande vontade de conhecer pessoalmente uma pessoa que já conhecia, mas não estava fisicamente perto na altura, e portanto depois em Barcelos propriamente foi quando aconteceu o primeiro pedido. Pois. José Maria, houve muitas e longas conversas desse gosto em comum, que é o atletismo, foi daí que tudo partiu. Como é que foi também estas conversas de gosto e de incentivo entre um e outro, que depois foram dando esse convite para uma prova em comum? Foi eu falar com a Kátia, e na altura que comecei a falar com a Kátia já tinha alguns conhecimentos de trail run, tinha mais conhecimentos de trail run do que a Kátia, não é que eu seja melhor que ela, mas já fazia a modalidade há mais anos, e já me informava, já tinha um grupo de atletas que seguia, já tinha algumas pessoas que realmente gostava e fazia questão de seguir, e via a alimentação e planos de treino e essas coisas todas. E a Kátia transmitiu uma paixão dela, deu-me aquela força na altura dos Pirineus que eu achei fenomenal, não estava nada à espera, e eu depois dos Pirineus fui de férias para a Irlanda e andei as férias todas agarrado ao telemóvel, mas estava: tu estás agarrado ao telemóvel porquê? É pá, deixa estar, só que mandar uma mensagem e já vos dou atenção, porque aquilo marcou-me, tocou-me e a conversa foi agradável. Depois eu cheguei a pensar: será que ela gosta mesmo disto e tem a mesma paixão pelo trail que eu? Porque pelo telemóvel a gente não vê e não olhamos no olho das pessoas, não se consegue sentir as coisas, é diferente. Por muita conversa que haja, a gente não sabe se a outra pessoa do outro lado está só a encher fartos de palha, ou se realmente está a sentir aquilo que está a dizer. E em Barcelos, quando tive a oportunidade de falar, de trocar ideias com a Kátia pessoalmente, vi que 5 minutos bastaram para perceber que era verdade e que aquilo fazia tudo sentido, e pronto. E depois de Barcelos, eu via com uma lesão, tinha uma lesão na coxa quando iniciei Barcelos, e aos 40 e tal quilómetros sentia dor. Mas eu já tinha pensado que eu queria pedir a Kátia em namoro no final da prova. E então pensei: não, agora vais acabar a prova porque tens um pedido a fazer. E aguentei a andar, juntei-me a um grupo dos mais lentos. Lá fomos, na conversa, uns a mudar umas piadas, a mudar a outras. Comemos muito nas zonas de abastecimento, aquilo era lanche de sim. E pronto, lá cheguei e aconteceu e correu bem. Começámos a namorar nessa altura. Portanto, o dia 18 de novembro de 2016, em Barcelos, foi marcante para os dois. É verdade. E principalmente porque nessa altura o dia foi, em si, claro que foi um dia bonito, mas nós sabíamos que depois o Zé Maria ia voltar para a Inglaterra e eu iria ficar cá pelo menos mais um mês ou dois, até posteriormente me decidir a ir realmente para a Inglaterra. Estás a passar um passo, e ias ficar mais um mês, porque já tinhas férias, decidido ir passar férias a Londres comigo. Em dezembro. E porque nós tivemos, sem contar com a prova, eu depois tive que passar tempo com a minha família, a Kátia também, pronto, e nessa semana que eu estive cá de férias, esteve maioritariamente comigo, saí do trabalho, vinhamos estar, mas entre o trabalho dela e a minha família, o tempo para estar junto foi muito pouco, e as conversas eram divididas entre também amigos e família, não tivemos aquele tempo para estar juntos. Em Londres, passado um mês, é que tivemos essa oportunidade e tivemos uma semana a dividir as primeiras ideias e todas as experiências juntos, foi em Londres. Sem eu saber que a Kátia queria ir viver para Londres, não fazia a mínima ideia. A história foi tão repentina, foi tão avassaladora em termos de emoções, que no espaço de 2-3 meses, a Kátia, para além de aceitar e dizer que sim ao pedido de namoro do José Maria, deixou o trabalho, a casa e Montemor Novo. É verdade. O que é que levou a essa decisão? Como é que a tua família encarou isso tudo? Claro que custa sempre, não é? Porque, por exemplo, a minha família é uma família grande e é uma família muito apegada, como eu costumo dizer, somos todos muito unidos
uns entre os outros. E da minha família ainda nunca ninguém tinha ido para fora vez nenhuma sem ser em férias. Portanto, eu era a primeira e claro que custa sempre um bocadinho. E claro que lá em casa não foi fácil. E principalmente os primeiros meses depois de eu lá estar. Mas hoje em dia tenho a certeza que todos eles compreendem e compreenderam e que ainda hoje já o meu pai me disse foi a melhor coisa que podia ter acontecido em relação àquilo que a Kátia que voltou é hoje, porque vê o amor que há entre nós, vê a pessoa, não é que eu na altura tivesse a ser outra pessoa, mas se calhar lá está, havia uma vontade que naquela altura tinha que ser cumprida e se não fosse eu não iria ficar bem porque era uma coisa que eu tinha que fazer e foi a altura certa. São histórias dessas, em momentos como os de hoje, em que realmente as pessoas só olham para o umbigo, não se interessam pelos outros. São histórias que inspiram. E por isso mesmo é que valia a pena não só falar do trail, que é sempre um bom motivo de conversa, mas também pela vossa história que faz com que o vosso sacrifício valha a pena, porque também vocês são hoje pessoas diferentes do que eram antes de, neste caso, novembro de 2016. E o José Maria, como é que viveu isto tudo? Eu encontrei a pedra que me faltava para equilibrar a balança a nível desportivo e pronto, a nível pessoal também, foi a Kátia, porque uma pessoa, eu tenho muitos sentimentos. E sou uma pessoa de sentimentos fortes. A Kátia deixar tudo, eu sabia o que a Kátia tinha em Montemor, concluiu os estudos dela, entrou para um emprego na área, vivia com os pais, tinha uma vida tranquila, muito porreira. Ela deixou rigorosamente tudo para ir inicialmente tirar um curso de inglês em Londres, porque o inglês que nós temos aqui e vemos uns filmes e mandar um mail é diferente do que nós entrarmos em Inglaterra e começarmos a comunicar com os ingleses, é completamente diferente. E ela foi, armas e bagagens, fez o curso, começou a trabalhar na restauração, que foi o mais fácil, serviu em vários hotéis através de uma agência, sempre para trás e para a frente. Eu até tinha medo do medo daquela azáfama da cidade e sabia que a cidade mais longe que teve Montemor a viver foi Évora, e Évora é o que nós todos conhecemos, não tem nada a ver com Londres. E eu ainda por cima vivia centro de Londres, mas mais para a periferia, já vivia em zona 3, que é longe do centro, e pronto, e para ter um quarto em condições e conseguir pagar uma renda, a zona não havia de ser uma zona muito rica. As pessoas pensam que Londres é um mar de rosas, mas sim, e visitar o centro e ver o que é bonito mas viver lá e partilhar a casa, porque nós alugamos um quarto, não alugamos uma casa, partilhar essas coisas todas, dividir casas de banho com pessoas que não conhecemos de lado nenhum, cada um a seu tempo, claro. Mas acabamos por dividir. E eu ver a Kátia fazer esses esforços todos por mim, por nós, foi uma coisa que mexeu comigo. E a parte aí eu vi. O que me falta é a parte sentimental que tu estás a ter. E que a Kátia tem a Montemor e que eu também tenho. A minha família também é uma família unida e que falam todos uns com os outros, não há zangas entre elas. É uma família que é bonito de ver hoje em dia, que há muitas hoje em dia que não são assim e zangam-se por tudo e por nada. Por tudo e por nada, é verdade. A Kátia é a mesma coisa. E daí a nossa decisão, nós viemos para Montemor com força para fazer o que for preciso e com alguns objetivos definidos, mas viemos maioritariamente por causa da nossa família, porque é as coisas mais bonitas que nós temos na vida. E porque nós estamos já a falar em Montemor Novo, como é óbvio, nos estúdios da Rádio Nova Antena, porque vocês decidiram deixar Londres para trás e regressar à vossa terra de origem e para estar também junto da vossa família. O espírito do trail, esse espírito que aproxima as pessoas e que vos aproximou, faz com que as prioridades, as vossas prioridades sejam muito mais pelos sentimentos, pela família, do que por outros motivos. Sem dúvida alguma. Se eu tenho os pratos com alguns estudos que tenho e entre propostas de emprego, se eu tiver uma proposta de emprego que me dê X e Y e que me meta longe da minha família, e se tiver uma proposta de emprego que me dê só o Y, mas que me deixe perto da minha família, com tempo para fazer as coisas que eu gosto, e em função disso, eu não tenho dúvidas nenhumas. A vida já me ensinou a escolha e já me ensinou o que é que eu não quero. Kátia, e agora estão em Montemor Novo, mas antes retomamos a história do trail. Até porque há aqui um passo no meio entre o namoro e o presente que foi feito de dois momentos. Há aqui a questão do "oh meu Deus",
na Serra da Estrela, em que tu fizeste a tua primeira maratona e em que pediste para o Zé Maria te acompanhar nessa aventura. Como é que foi essa aventura na Serra da Estrela, em que tu só fizeste uma prova assim pequenina, coisa de 10 horas? Bom, eu pedi ao José Maria para fazer comigo, portanto, para me acompanhar na prova. Primeiro porque tinha sido uma prova que ele já tinha feito em 2015, 70 km, na quinta edição da prova, na qual fez só 4º lugar. E ele tinha-me falado da prova com tanto amor, com tanta paixão, com tudo aquilo que o trail é, e que a prova era uma prova fenomenal, duríssima também, mas isso já nós contamos com isso. E foi uma decisão quase automática de escolher aquela prova para fazer a minha primeira maratona em trail, claro. E então ele disse que fazia a prova comigo e fomos juntos, fomos o percurso todo lado a lado. Muitas vezes ele já dizia que doía, era de andar, porque eu já não era capaz, de mais em certas zonas, e portanto foi um misto de, basicamente, os primeiros 8 km foi sempre a subir até à torre, desde a partida até à torre. Depois foi sempre a descer e uma pessoa às vezes até pensa, bom, isto a descer até é fácil. Eu levei mais tempo a descer do que a subir, portanto agora pensei o que quiser. Não, mas havia muita rocha e não é pedra, é pedras soltas, é mesmo muita rocha. A descida à Louriga é muito técnica, não é fácil. Senão as articulações também não dão de si. Pois. Exatamente. E depois, a segunda parte da prova, portanto, cerca de 20 km, que eu já tinha chegado ao segundo posto de abastecimento em Louriga, a partir daí foi mais corrível. Claro, sempre muito duro, mas foi uma prova, foi a minha primeira maratona, foi lindíssimo e cheguei ao fim e nós os dois lavados em lágrimas, por ter terminado a prova, não por ter acabado em X lugar, nem sabia lá eu, mas por ter terminado a prova. Foi... é daquelas coisas que não tem explicação. José Maria, pegando nas palavras que a Cátia escreveu, o "Oh meu Deus" foi uma concretização e uma partilha como não é igual. Eu disse à Cátia no final dessa prova, nós estávamos nos quilómetros finais a descer, e eu comecei a dizer umas palavras, né? Senti e fui abaixo. Vinha com tanta atenção à Cátia e vinha regá-la o caminho todo, porque estava um calor insuportável. Eu enchia os meus cantis de água para ir regando a Cátia durante a prova toda e dizer que era a minha flor, tenho que regar a minha flor, fui regar a Cátia o caminho inteiro. Uma vez fui abaixo, esqueci-me de comer, mas já passaram 4 horas, andas a andar no meio da serra com o calor e não estás a comer nada, só estás a andar a comer e a dar água e não estás a comer tudo. Lá comi, ressuscitei novamente e nos quilómetros finais depois comecei a fazer um discurso que é... E daí eu vi, é bonito nós partilharmos os trilhos com alguém que a gente gosta. E acho que as pessoas pensam que a distância que não conseguem fazer por ser uma distância de 40 km é uma maratona, mas pensarem que uma prova de trail run, de maratona, tem tempo limite de 12 horas para ser terminada, se a pessoa conseguir andar, pode fazer a prova toda a andar, porque chega antes das 12 horas e consegue partilhar um momento único de superação, neste caso com a cara a metade, que foi o que eu fiz, além de já ter feito a correr uma vez, fiz a andar e soube-me tão bem ao melhor. E deste em jardineiro também, não é? E a regar uma flor o caminho todo, exatamente. Quase que esqueci dele. Ele gosta tanto de ti que esquece dele. Mas agora pegando nas palavras dele, e foi uma coisa que lá está, mostra o que é isto desta partilha, que é, como ele estava a dizer, nos quilómetros finais, a cerca de, se calhar, 3 km, 2 do fim, ele começou, a dizer algumas coisas, de superação, de vês como é que estamos a acabar e está quase e não sei o quê, e lembro-me perfeitamente na altura, as lágrimas vieram-me logo aos olhos, e ele só me dizia, não, mas agora não chores porque se chorares começas a desidratar, contém o máximo de água dentro de ti, não chores. Mas é isto, o trail run é isto, tem que ser feito por pessoas de emoção. E vocês são realmente, de facto, pessoas de emoção que, não contentes com 2, foram para o próximo desafio, que foi concretizar uma ultramaratona e que teve lugar há muito poucos dias, a 7 de outubro, que concretizaram essa ultramaratona no Douro. Contem-me um pouco dessa experiência que terminou no alto de 2 pipas. Como é que isso foi? José Maria, como é que planeaste tudo? A experiência nasceu de um ídolo que eu tenho, que é o João Mourinho, um atleta que faleceu em Espanha, na travessia dos Pirineus. Foi apanhado pelo nevão em 2014, se não estou em erro, foi apanhado pelo nevão e faleceu, encontraram-no muito tempo mais tarde. E na altura já era um atleta que eu seguia e que me fascinava, porque ele era um atleta de endurance. Ele fazia longas distâncias de bicicleta como longas distâncias de trail run. E aquilo, para mim, mexeu comigo. E ele tem uma empresa, que é a Explorer, que
foi quem organizou o Réguador Ultra Trail. E eu já tinha essa prova como uma das minhas provas de eleição. E estava em Londres, lá, mexendo no computador, e vi como é que surgiu um pop-up do Ultra Trail. Se me quiser esta prova, comecei a juntar as coisas todas e ver voos, e comecei logo a ver isso tudo no mesmo dia, e disse, a Cátia quando chegou a casa, disse, olha, tenho uma prenda para ti. Que prenda é que é? Vamos ao Douro fazer a Ultra do Réguador Ultra Trail. Queres ir? E nasceu. E eu já não tinha ainda a ideia de fazer o pedido nessa altura, na prova, mas já tinha a ideia de fazer o pedido. E mais tarde surgiu, com conversas com o Pedro, o atual organizador da prova, lembrei-me, olha, isto é um sítio mesmo espetáculo para eu fazer esse pedido. Faço a prova por mim, a Cátia vai ser a primeira ultra dela, para fazer um pedido de casamento, na minha opinião, tem que ser uma coisa que marque, porque tem que fazer sentido, eu convidar a Cátia para ir jantar e oferecer-lhe um anel, isso não faz sentido nenhum para mim, porque eu não sou, sei lá, não dou valor a isso, dou mais valor a ir acampar com ela e se calhar passar um fim de semana no campo, do que partilhar uma mesa. Gosto de tudo, mas se me vierem perguntar o que é que eu prefiro a segunda opção. Então decidi perguntar-lhe. E eles, e muito bem, organizaram tudo. Eu quando lá cheguei, tinha tudo organizado. Eles criaram um prémio fictício para chamar a Cátia ao pódio, depois meteram-me a mim no pódio também, e depois fizeram-me fazer o pedido à frente daquela gente toda. E correu bem. Correu bem? Ouvi dizer que tropeçaste aí em algumas palavras. Eu estava a tremer e não conseguia falar. Mas ela percebeu. Mas disse-me. Esta vossa história tem tanto de inesperado como estes momentos, não é? Como é que foi subir ao alto da pipa e depois de repente ter noutra pipa o José Maria? Bom, eu primeiro de todo não estava nada à espera, mas achei estranho porque assim que eu terminei a prova, ele disse-me logo, então... E já bebeste água? Vá, bebe água. Foi-me buscar um copo de água. E ainda tens aí algum gel, alguma barra, qualquer coisa. E tinha uma gelatina. E ele, vá, come a gelatina e não sei o quê. E eu, tanta azáfama, calma. Falta o açúcar. Calma, estou a acabar agora. Ainda nem parei quase de andar. Mas pronto, vá, lá bati a gelatina, o copo de água. E ao fim de um bocado, ficámos ali a ver a entrega dos prémios, que já estava a decorrer. Ao fim de um bocado, o tal prémio fictício. Vá de ser chamado ao pódio. E eu, mas isto é o quê? Achei logo que havia ali alguma coisa que não estava bem, mas pronto, não sabia de todo o quê. Pronto, quando lhe passaram o microfone para as mãos, eu realmente percebi, né? E em frente daquela gente toda, eu na altura, claro que respondi, claro que disse que sim, mas eu acho que nem estava em mim, acho que estava ali e estava tipo dormente ou sei lá. Foi tudo tão de repente, tudo tão intenso que a pessoa até parece estar meio, como é que costumo dizer, aparvalhada. Depois da gente sair dali, já íamos a descer as escadas, é que eu agarro-me a ele e desato a chorar, porque é, sei lá, o pico de adrenalina veio por aí abaixo, porque lá está, é muita emoção. Vocês são chorões. Somos. Que é bom. Sim, eu na para minha tudo, opinião, sim. Chorar de alegria e desabafar a chorar é a melhor coisa que nós temos. Tenho agora aqui umas perguntas feitas por um senhor que acho que ambos conhecem, porque eu sou assim, dou trabalho a todos, que se chama Manuel Roque, que é o pai da Cátia, é meu colega na Câmara Municipal e foi meu colega durante muitos anos aqui na bancada desportiva. Foi com ele que preguei os mais fantásticos pulos dentro do estúdio da rádio e é uma pessoa que eu gosto imenso, tenho muito orgulho de tê-lo como amigo e de o acompanhar em alguns projetos que ele fez. E ele tem aqui umas perguntas para o José Maria e para a Cátia. Nada de especial, ninguém vai chorar. São mesmo perguntas à jornalista, portanto não há problema nenhum. José Maria Cigarro, fazer um dia o Mont Blanc, prova de acesso reservado e de elevadíssimo nível competitivo, seria o sonho de uma vida desportiva? Seria uma resposta. Seria o sonho de uma vida desportiva, não digo, porque tenho objetivos um bocadinho mais exigentes, mas também provas diferentes. Mas sim, no topo da vida desportiva a nível de trail run, era o Ultra Trail Mont Blanc a 100 milhas, 171 km à volta de Chamonix, é sem dúvida o sonho de qualquer atleta de trail run. Não só pela prova, que é fantástica, certamente nunca tive, mas que é fantástica, mas por todos os atletas que estão envolvidos nela. É uma prova que leva todos os melhores atletas de todo o mundo e só termos o prazer de estar na presença deles, pronto, fala por si só.
É mais um objetivo. Exatamente. Aliás, tu já divulgaste muitas vezes esse objetivo, não é? De estar lá, de partilhar vídeos e por aí fora. Esse do Mont Blanc, eu acompanho a prova do Mont Blanc do início ao fim. Eu não durmo e quando acordo fico a acompanhá-la online novamente. Porque é o que eu gosto. Se há pessoas que acompanham jogos de futebol que é 1h30, posso acompanhar uma prova que demora 20 horas. Tenho que comprar mais umas cervejas e mais uns amendoins, mas aquilo faz. Por isso é que ele é magro. O homem não se alimenta. Bem, e de onde é que vem a maior força interior e motivacional para te conseguir superar em cada prova? Primeiro foi a volta que deu à minha vida, do que eu era e do que sou. Não é que eu era uma coisa de mal, mas do que estava a fazer à minha vida e à vida, se calhar, dos meus pais. E saber que consegui dar a volta a isso, com muita ajuda deles e com a ajuda deste desporto, faz com que eu meta sempre metas mais exigentes a mim e queira ir em frente. Fez-te uma pessoa melhor ou uma melhor pessoa? Fez-me uma pessoa melhor para mim mesmo, porque eu acho, não sei, há pessoas que toda a gente tem opinião, mas acho que não me acho uma má pessoa. Kátia, Sim. que significa para ti ires fazer o Madeira Island Ultra Trail em abril do próximo ano? Bom, vou à Madeira fazer os 40 km e lá está, muitas vezes a pessoa pensa, bom, mas tu já fizeste 42 e já fizeste 47, agora muitas vezes as pessoas dizem, então agora 40, como quem diz, está no papo. Não está no papo. E muitas vezes uma coisa é fazer uma prova com o objetivo de acabar a prova, e a superação é isso mesmo, é chegar ao fim e saber que é capaz. Outra coisa é querer fazer uma prova, não estou a dizer que é para competir para pódios, nada disso, mas para fazer uma prova a saber que vai competir consigo mesma, mas tirar prazer dela, não ser só o, entre aspas, penar para acabar, para chegar ao fim, é correr, saber que vai, por exemplo, correr mais do que caminhar, conseguir competir, sem ser esse o objetivo, mas acho que me estou a saber fazer explicar. E o Madeira vai ser isso mesmo, vai ser estar numa prova, que é uma prova de topo, onde também há muito pessoal a correr muito bem. Por exemplo, o vencedor do Mont Blanc deste ano foi quem venceu o Madeira Island Ultra Trail. Portanto, percebemos que é uma prova que se calhar é de preparação para outras ainda maiores. É uma prova que está para o campeonato do mundo de Skyrun. Portanto, é saber que quero ir fazer os 40, entre aspas, como deve de ser. Precisamente o grande desafio para 2018, em que vais à prova de 40 e o José Maria vai-se aventurar nos 85. Vou aos 85, sim. Como é que vai ser? Eu tinha como principal objetivo ir aos Pirineus, concluir os 65 que comecei, mas o Buff Epic Trail este ano, só a distância mais longa que vão fazer vão ser os 65 km. Como ir à Madeira era um grande sonho da Kátia, e por ser a prova que é, a organização que tem e as provas que deram, já as provas dadas que têm em relação à boa organização que tem e à boa prova também, fez-me estar à espera que eles abrissem as inscrições, e no primeiro minuto de inscrições já estava inscrito. E tanto eu como a Kátia começámos a preparar-nos para a Madeira Island Trail segunda-feira desta semana. Portanto, a preparação para essa prova começou a ser feita esta semana. A longa distância, mas já com o foco. Não é brincadeira nenhuma, 85 km. Os 40 não são brincadeira nenhuma, mas falar nos 85 km é uma prova de quantas horas? Isso eu nem quero estar a dizer isso, mas eu não sei. Os mais rápidos conseguem fazer aquela prova certamente em 10 horas, 9h30, 10. E os mais lentos podem chegar às 24 horas. Acho que o limite é 24 ou 22 horas. Um dia de trabalho à série. É literalmente passar um dia a correr. Eu despedia-me como patrão desse a obrigar-me a trabalhar 24 horas. Ai, se houvesse um patrão que te obrigasse a fazer isso, tu despediste. Portanto, se o meu patrão me pagasse para correr... Realmente é um grande desafio. Tenho aqui outra pergunta para a Kátia. Para lá do treino, nas suas diferentes componentes, do cuidado com a alimentação, que importância tem para ti o apoio do teu noivo, da família e dos amigos em cada uma das provas em que participas? Tem toda a importância. E nem há palavras, por exemplo, para referir aquilo que quer o José Maria, quer os meus pais fazem por mim e o apoio que me dão. O José Maria com o conhecimento, com todo o apoio. Muitas vezes nós, claro, temos ritmos de treino diferentes, e quantas são as vezes que estamos a treinar, partimos do mesmo sítio, mas claro, ele vai lá para a frente, e quantas são as vezes que ele passa por mim, não é, esquece o treino dele, mas faz um esforço para me acompanhar e para me dar aquele incentivozinho que muitas vezes faz toda a diferença, e está sempre a tentar acompanhar-me e a tentar dar-me uma força. É inexplicável. E os meus pais a mesma coisa. Os meus pais
eu conto pelos dedos das mãos as provas a que eles ainda não foram, que eu já fiz. E isso para mim nem tem palavras, porque eu sei que é um esforço para eles ir à Serra da Estrela, acordar, se calhar acho que foi às 3 da manhã para sair de Montemor, ver a filha a correr, em que muitas das vezes conseguem com o carro deles ir a certos postos de abastecimento, mas basicamente veem-me ali em 1, 2, 3 sítios e veem-me na meta a chegar. É um esforço que eu, lá está, nem tenho palavras. E claro que uma pessoa às vezes lá está, vai quase que a morrer, e certas vezes ver a cara de certas pessoas ressuscita. Havia muito para contar sobre a vossa relação e aquilo que é o acompanhamento da vossa família, aquilo que foram estes últimos meses deste ano de distância, de emoções partilhadas pela internet, por telefone. Havia muito a contar que fica no vosso íntimo e espaço reservado. Vocês estão com uma equipa que é a Gafanhori. É? O Gafanhori. De onde é que veio essa ida para esta equipa? Que é daqui de perto, mas não é de Montemor. Bom, tudo começou o ano passado, por volta de setembro, novembro. Sim, foi por volta do final do ano, eu ainda estava cá, pois, e foi... O Gafanhori entrou em contacto comigo, sinceramente, eu não sei, talvez me acompanhassem as provas que às vezes publicava por aí no Facebook, nas redes sociais, entraram em contacto comigo por ser, a equipa portanto é de São Pedro da Gafanhoeira, ser uma atleta daqui de perto, verem que tinha vontade, como me disseram, ser um poço de motivação, foi assim que me descreveram, e entraram em contacto comigo e perguntaram: olha, Kátia, gostavas de correr com a gente? A gente maioritariamente somos uma equipa que faz orientação, mas estamos agora a querer ter mais atletas de trail run, vimos que és uma pessoa cheia de vontade, e perguntaram-me, e eu, tendo o conhecimento dos apoios que davam, do que a equipa tinha vontade de fazer, agarrei-me à equipa e achei que foi uma decisão acertada. Já faço um ano pela equipa e na altura em que eu entrei dei conhecimento do José Maria à equipa e de imediato quiseram que o José Maria fizesse parte da equipa e começámos a correr pelo Gafanhori desde há um ano atrás. Portanto, é uma equipa que tem organização, tem apoios para vocês e está convosco. É isso mesmo. Mesmo a 2.000 km de distância, como foi quase o ano todo, sempre acompanharam, sempre perguntaram, queriam saber. Quando foi o Oh Meu Deus, uma semana ou duas após a prova, publicaram os nossos resultados, fotos que lá está, o meu pai, por estar na prova, e a minha mãe tiraram. Portanto, via-se que havia incentivo, havia motivação para acompanhar os atletas. E é fantástico, uma pequena aldeia como São Pedro da Gafanhoeira, ter uma equipa que consegue ter esta visibilidade, e vocês trazem também essa visibilidade à equipa e têm esta organização, e que tantas vezes vilas e cidades não conseguem ter esta organização e esta empatia com os atletas. Também merecem o nosso reconhecimento e aqui a divulgação que lhe fazemos neste caso. Tinha aqui também uma questão que tem a ver com as vossas profissões. Nós, para vivermos, temos de amealhar, porque tudo, infelizmente, tem o seu custo. O José Maria está ligado ao mundo da cozinha. Sim. O que é que fazes? Pronto, sou ajudante de cozinheiro, digamos assim. Não sou... Porque isto dos chefes, isso é só nos programas de televisão. És um subchefe. Digamos assim, exato. Mas ainda acho que ainda não sou bem subchefe. Sou mais um ajudante de cozinheiro. Deixo hoje para os chefes para os programas de televisão. Sim, fui para Londres como pasteleiro e lá toda a formação que hoje em dia tenho nas cozinhas foi dada por um chefe que gostou de mim. Tivemos rapidamente uma empatia um pelo outro e ele ensinou-me de tudo dentro de uma cozinha que eu não fazia a menor ideia. A gente pensa que sabe cozinhar e sabe como é que se trabalha dentro de uma cozinha, mas é preciso uma grande organização, uma grande responsabilidade, asseio, e ele transmitiu-me bem esses conhecimentos. E passares da pastelaria para a cozinha, como é que foi? Foi a necessidade, porque a pastelaria era o sítio onde havia menos fluxo de trabalho e eu, quando tinha as minhas sobremesas prontas, ia ajudar o outro pessoal nas outras secções. Ele sempre me acompanhou, andava sempre nas minhas costas a ensinar-me a fazer tudo. Ensinou-me a fazer os molhos, os acompanhamentos, a empratar. Quando me despedi desse trabalho, cozinhava ao lado dele. E despedi-me porque ele se despediu também. Fui com ele para outro restaurante em Londres. E os molhos e os acompanhamentos rimam com o treino? Depende, às vezes a cozinha inglesa eles metem muito frito, às vezes muitos molhos, muita redução, que eu não gosto muito para o trail. Eu acho que não, eu estava a tentar dizer que sim, mas os molhos e esse acompanhamento e essas coisas todas, o tempo que tira um bom chefe tem que despender à partida
13, 14 horas dentro de uma cozinha, porque as coisas para serem bem feitas requer tempo, e quando as pessoas estão a relaxar nós temos de estar a cozinhar para eles, porque as pessoas já vão ao restaurante na hora do almoço ou na hora de jantar, e é durante a hora do almoço e durante a hora de jantar nós temos que satisfazer os clientes, mas antes dessas horas nós temos que lá estar a preparar tudo para os satisfazer. É quase um ultra trail. Exato, eu dizia à Cátia, eu fazia ultra trails na cozinha, durante o dia trabalhava 6 horas e depois agarrava nos meus ténis e atravessava Londres de uma ponta à outra e corria para casa para fazer os meus treinos. E andei assim algum tempo da minha vida lá. E como é que conseguiste conciliar tudo? Não consegui, não consegui, tanto que o meu objetivo desse ano, que era o Buff Epic Trail, ficou aos 75 km. São também aprendizagens. Sim, aí eu descobri o que é que não queria para mim. E comecei, e hoje em dia estudo para mudar de carreira e para ir para outras áreas, e é o que estou a fazer neste momento, porque tive essa oportunidade. O pai Manel deu-nos essa oportunidade de virmos para Montemor. Só o simples facto de termos uma casa para nos acolher, pronto, é uma ajuda que não tem qualquer preço, e vou agarrar-me a ela de unhas e dentes, como fazem tudo na vida, e vou fazer para mudar de área. Se não conseguir, ou se tiver a necessidade de algum dia agarrar mais facas e ensinar alguém ou trabalhar ao lado de alguém, eu em Portugal não tenho medo de trabalhar ao lado de chefe nenhum. Aqui fica essa vontade de querer conquistar também outros desafios. Cátia, antes de falar naquilo que é a tua área de formação, o Zé Maria conquistou-te também pela barriga? Eu posso dizer que sou uma pessoa que gosta muito de comer. E ele costuma dizer que eu fico mal disposta quando estou com fome, mas não é de todo. E rabugenta. Também. Mas ele também. Quem é que não fica? Pois. Acho que não é por aí. Sei lá, acho que. Porque lá está, eu quando comecei a falar com ele. Já não faço mais risoto para ele. Quando comecei a falar com ele, nem havia o saber que era chefe aqui ou ali, ou que fosse por isso. Havia, lá está, a vontade de conversar com uma pessoa pela tal paixão da corrida. Mas claro que sim, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cozinhar. É outra coisa que adoramos partilhar, porque ele, claro, tem muito mais coisas para me ensinar a mim também na cozinha. Mas estamos muito bem na cozinha. Eu cozinho e a Cátia come. É uma maravilha. Pronto, ok, não digo mais nada. É um bocado eu com a minha mulher. E em termos de formação, tu também, a tua formação também te levou quase próximo da cozinha, mais para a área dos vinhos. Sim, a minha formação é bioquímica e enquanto estive em Portugal, até ir para a Inglaterra, trabalhava numa adega, no laboratório, e foi uma coisa que eu adorei fazer, gosto muito. No momento em que decidi ir para a Inglaterra, lá trabalhei em vários restaurantes, quer fosse de hotéis, quer fosse atualmente no sítio onde estávamos, que não era Londres, era no norte de Inglaterra. Estávamos a trabalhar os dois num pub em que o José Maria era chefe e eu servia, portanto era empregada de mesa, estava a servir os pratos cá fora, e eu costumo dizer que tudo é uma aprendizagem e foi tudo tem pontos negativos, pontos positivos, mas também gostei muito de fazer porque, por um lado, pode ser mais estressante, mas acho que em Inglaterra toda a vida rola um bocado assim. Por outro lado, sei que foi uma experiência que ganhei. Aqui nunca mais eu sabia servir à mesa porque nunca o tinha feito. É mais uma skill que tenho, mais uma carta para o baralho para um dia poder jogar. Quer eu vá para um lado, quer eu vá para o outro. É sempre mais os conhecimentos e informação que mais temos, uma hipótese e naquilo que depende de nós é mais uma mais-valia. Agora, retomando a questão do trail, próximo dia 18 de novembro vão estar em Barrancos. Precisamente, no dia em que fazemos... Portanto, malta de Barrancos, vão receber aqui o Casal Maravilha, José Maria Cigarro e Cátia Roque. É verdade. O que é que esperam de Barrancos? Barrancos, o José Maria vai aos 40 km, eu vou aos 20 e qualquer coisa. Portanto, para mim, agora que as últimas provas têm sido 40 e qualquer coisa, vou esperar conseguir fazer uma prova mais corrível, mais rolante, em que consiga... Não é lutar pelo pódio, mas lutar um bocadinho mais pela corrida. Tentar fazer uma prova mais... rolante, como tu disseste, sim. Não é? E José Maria, nesta prova, em princípio não terás de fazer de jardineiro. O que é que esperas desta prova? Eu espero, na prova de Barrancos, já vai ser a primeira prova da preparação para o miúdo, que vou utilizar maioritariamente para desfrutar do trilho,
conhecer novas pessoas, comer uns belos banquetes nas zonas de abastecimento que faz falta. Tu queres enchidos. Exatamente, acho que eles têm um presunto de comer e de chorar por mais em Barrancos. Então vou desfrutar do trail, vou dar quilómetros às pernas, não vou para competição nem nada disso, vou sair no meu ritmo, fazer uma prova limpinha, como se costuma dizer, sem muitas euforias, que é para não sofrer com ela, porque a época está a começar agora e então não há... basicamente é para desfrutar. Exatamente. Montemor Novo, que também já começa a ter aqui uma certa tradição em termos de atletismo, vemos tanta gente a correr e a caminhar e, portanto, a fazer exercícios, que é algo fundamental para todos nós. Montemor tem potencialidades para o trail? Tem. Montemor tem potencialidades para o trail e tem, digamos, não posso dizer muitas pessoas, porque não são assim tantos, mas tem boas pessoas a correr em trail que também estão no trail pela paixão. Vou frisar, eu conheço os Linces Montemor, foi um grupo que cresceu há pouquíssimo tempo, que é formado pelo João Simões, pela Júlia Alves, pelo Diogo Flamínio, pela Patrícia, namorada do Diogo, pelo Ricardo Salgueiro, o rapaz que eu tive o prazer de conhecer no último treino que fiz com ele, e mais alguns que eu me estou a esquecer, ou não estou a esquecer, mas ainda não tive o prazer de conhecer, que se juntam todas as segundas, quartas e sextas para fazer os treinos deles, têm objetivos bem definidos, trabalham em função da equipa, ajudam-se uns aos outros, conseguiram criar um grupo também de caminhada onde metem o pessoal da caminhada a fazerem trilhos que nós utilizamos no trail run para desfrutarem também dos trilhos e para mostrar às pessoas que os trilhos não têm que ser todos corridos e qualquer pessoa, mesmo com menos capacidade física, pode ir desfrutar de um trilho, uma caminhada e usufruir do momento. E os trilhos à volta, em si, eu acho que sim, na nossa zona é ótimo. Nós temos o Castelo, temos a Nossa Senhora, temos o Cabeço de Santo André. Se fizermos só esses três cabeços, digamos assim, num treino, temos uma altimetria que aqui na zona é fundamental e muito bom. Autênticas paredes, que não é fácil. Vamos terminar aqui a nossa conversa, que já vai um pouco longa, mas era algo que eu gostava muito de fazer. Era de estar convosco e partilhar um pouco daquilo que são as vossas andanças e os vossos desafios. E iria terminar pedindo-vos um comentário a esta frase. Onde encontras energia após o combustível cedido? Kátia. Essa frase fui eu que a escrevi e descreve muito bem a minha prova do Douro. Acho que a do José Maria também, mas ele fala por ele. Em relação a mim, eu sabia que, lá está, ia nessa altura para uma prova que os quilómetros eram a barreira, portanto era mais uma prova que ainda me iria superar pela distância, e até aos 25 km em que tinha o segundo posto de abastecimento, ou o terceiro, já não me recordo bem, acho que foi o segundo, a prova estava-me a correr muito bem. A partir dos 33, onde havia um posto que era só de líquidos, portanto águas, pela diferença de temperatura também, porque ia por volta da 1, 2, 3 horas da tarde e a temperatura de Inglaterra é completamente diferente da que apanhámos aqui, especialmente em outubro, em que já não estávamos à espera destas temperaturas, fez sentir, e como nós costumamos dizer, foi um grande empenho. Pronto, foi a temperatura, foi tudo, as pernas já não respondiam, a cabeça já não queria, foi uns bocados a andar, outros bocados a correr e pronto, e sei que a prova a partir daí prolongou-se mais um bocadinho do que aquilo que eu esperava, porque eu, quando cheguei aos 25 km, eu pensei, vou acabar a prova por volta das 7, 8 horas, e se o fizesse era um tempo, para mim era magnífico. A verdade é que acabei a prova com 9 horas e 15 minutos, salvo erro, portanto, vê-se bem o que é que foi essa dificuldade a partir dessa altura. E José Maria, onde é que tu encontras energia após o combustível se ter ido? Eu vou falar na prova do Douro também, porque o combustível foi-se, eu meti combustível dentro de mim e não senti, pensei, deve ter o depósito roto. E então a partir daí, quando o combustível se vai embora, nós metemos esta força psicológica e esta força humana que é mesmo assim, todos temos, porque nós só sabemos do que somos capazes quando somos confrontados com o problema, e quando somos confrontados com o problema, aquilo é para ir e é para ir. Desistir não faz parte da estratégia, e então essa carta fica guardadinha dentro do baralho e em casa, que é para nós não a utilizarmos e temos que ir até ao fim. Foi para isso que vamos lá. Obrigado a José Maria, obrigado à Kátia. Vou terminar também citando mais uma vez, neste caso é a Kátia. É uma pequena frase que sintetiza aquilo que vocês são. Não há como agradecer. Não há melhor forma no mundo do que correr na tua companhia. Não há sorriso que seja tão bonito do que quando sorrio contigo.
seguimos juntos e vocês seguem juntos e nós vamos estar a olhar para vocês. Um obrigado a vocês os dois por terem estado connosco na Rádio Nova Antena, na bancada desportiva. Muito obrigado, Paulo, por esta oportunidade que nos deste, para além de ser uma oportunidade pessoal, também uma oportunidade de transmitir a muitas pessoas que os sonhos são para ser vividos, não são só para ser sonhados, e lutem por eles. É isso mesmo. Obrigada da minha parte também. E é isso. Como também costumo dizer, há sonhos que sonhamos quando estamos a dormir e há sonhos que sonhamos quando estamos acordados. Vamos vivê-los, é isso mesmo. Muito obrigado a vocês.